Que a Shalom de Yoshua Mashiach seja com cada um dos irmãos. Boas palavras já ouvimos aqui hoje, irmãos. Muito boas palavras. Fiquei contente de ver a irmã Sônia, Sueli. Que bênção, irmãos. Que seja muito bem-vinda. Você, seu esposo, toda a sua casa. Todos os irmãos são muito bem-vindos sempre, irmão, na casa do Eterno. Daqui provém muitas palavras. E o Eterno quer salvar todos nós, irmão. Ele quer o de melhor para nós. Mas como ele não consegue escolher por nós tudo, depende de nós. Está buscando isso aqui. A palavra do Eterno diz que o reino dele é tomado à força. E por isso nós temos que estar sempre aqui, irmão. Louvando, bendizendo, exaltando. Nós já estávamos passando por um deserto, irmão. Mas agora com a perca do nosso Haroé, esse deserto ele entrou numa etapa assim mais difícil. Nós entramos por um mais difícil de passar sem o nosso Haroé. Mas a palavra do Eterno diz que aqueles que esperam no Eterno, sabe, terão asas como águia, sabe? Eles subirão e não se cansarão, eles vão andar e o Eterno tem nos prometido isso, irmão. Se nós olhar para Ele, buscar dele essa força, Ele vai nos conceder. Então vamos estar firmes, irmão. Sempre buscando oração. Aquela mãe Laisa falou que hoje é uma boa palavra essa aí. Colocar o nome do jovem na oração, um por um, irmão. Eu não coloco só do jovem, eu coloco de cada, sabe, cada chefe de família, cada irmão, cada criança, irmão. Sabe, por nome é interessante isso aí. Eu acho que dá ênfase na nossa oração. Sabe, você vai orar para aqueles irmãos que estão enfermos, você cita o nome de cada um. Você vai orar para aqueles irmãos que estão precisando de uma bênção, sabe? Você sabe que você está passando por problema financeiro, você coloca também o nome de cada um. E assim por diante, cada problema, irmão. E o Eterno vai estar conosco. Eu gostaria também de exaltar, irmãos, e ao Yoshua com louvor. 68 do Narinho. Não sei se foi louvado já esse louvor hoje. 68 do Narinho, irmãos. Aleluia. Sei que está difícil prosseguir. A luta é tão grande, meu irmão. Não temas e Yoshua está contigo. Ele enxugará todo pranto sim. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Espere no Iá de Abraão. Ele falará no teu coração. Quero vencer todo mal. Sei que tu vai me ajudar, ó grande rei, e Yoshua. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Espere no Iá de Abraão. Ele falará do teu coração. Quero vencer todo mal. Sei que tu vai me ajudar, ó grande rei, e Yoshua. Aleluia, bendito e exaltado, irmãos. É o nome
que é sobre todos os nomes. Yahushua Mashiach, Aminau, aleluia. Grandioso é o nome de Yahushua, irmãos, que nós nunca se cansemos. Ainda que os dias sejam difíceis, mas igual esse louvor aqui, ó. O choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre está no amanhã, irmãos. Até palavras do nosso Haroé, nessa última live ali, a última pregação dele que o Breno colocou, quando ele estava com aquele catéter no pescoço, ele disse essa palavra. Choro pode durar noite, mas a alegria está no amanhã, irmãos. A nossa esperança está no eterno. Porque o nosso Yahushua, ele está vivo, irmão. Ele vive e reina para todo sempre. As dificuldades vão vir, os problemas vão vir. Mas nós devemos esperar nele, irmão. Nós devemos sempre esperar nele. Aleluia, bendito e exaltado é teu nome, Yahushua. Que a palavra dele nunca cesse, irmão, de tocar no nosso coração. E que nós tomemos a nossa responsabilidade, irmão, de seguir adiante. De seguir adiante e ouvir o conselho que o Senhor nos disse de entrar pela porta estreita, irmãos. Já foi falado aqui do jovem hoje, mas não vamos focar só no jovem, não. Vamos focar todos nós. A porta estreita, irmãos, é a porta que conduz à vida. Mas a porta da perdição aí do mundão, irmãos, o caminho é bem largão, espaçoso. Lá pode tudo, irmão. Pode tudo. Esse mundão aí, que tiver de imundícia, cabe na estrada desse mundão aí, irmão. Mas o caminho que o Eterno quer que nós andemos, irmãos, é um caminho estreito, é apertado, é um caminho cheio de restrição. Mas nós pode andar apertadinho, mas nós pode andar contente, irmão, feliz. Porque é o caminho que vai conduzir a vida, irmãos. Eu estava no meu banco ali, e as criancinhas louvou o Eterno com o hino do Jonas, e eu imaginando na vida de Jonas, irmão. O Eterno mandou ele fazer aquela missão ali na cidade de Ninive. E ele temeu, porque o povo ali era muito perigoso, ele pegou e partiu para Tarse. Todos os irmãos conhecem a história, mas eu vou repetir novamente meia rápida assim. Ele partiu para Tarse. No meio do caminho, aquela tempestade ali, e ele sabia que o problema estava nele. Ele relatou para aqueles homens ali do barco, os homens pegaram ele e jogaram na água. Daquela água ali, irmão, veio o peixe, pegou e engoliu ele. 3 dias ficou na barriga daquele peixe ali. Ele clamou a voz do Eterno, o Eterno ouviu o clamor dele. E o peixe foi jogar lá onde ele tinha que pregar, irmão. Lá na cidade de Ninive. E ele pregou naquela cidade ali, irmão. A pregação foi tremenda. Ele pregou naquela cidade ali, fez o trabalho dele, foi ali pro deserto, pensou no coração dele, né? Agora eu vou ver de camarote aqui, o fogo vai cair e o Eterno vai torrar esse povo todo. Só que ele não esperava, irmão, que pelo poder da palavra dele, toda aquela cidade ali que ele mandou a mensagem foi dura, irmão. A cidade toda se converteu. Eles vestiram de saco e cinza, e o rei ali clamou ali, e todo mundo ficou em jejum, e eles ouviram a voz do Eterno. E eles se arrependeram, irmão. Eles eram mal, mas quando a palavra do Eterno veio para eles se arrependeram. Porém, o profeta que levou a palavra ali para eles, irmão, não gostou daquilo. Ele se aborreceu, a palavra fala. E ele se aborreceu de um tanto que ele ficou tão irado com o Eterno que ele falou: Eterno, tira a minha vida. E ele se recanteou ali para ficar olhando, ainda ver se o Eterno ia punir com fogo aquela cidade. E ele fez um lugarzinho para ele ficar ali. E diz que de noite nasceu uma boboeira, irmão. E fez sombra para ele naquele outro dia. Só que durou só um dia. No outro dia o Eterno mandou um verme lá e comeu aquela boboeira lá. E ele ficou com mais raiva ainda. E o Eterno então veio para ele e disse: você se irou só porque eu tirei a boboeira? Você se irou porque eu tirei a boboeira que fazia sombra para você? Como que eu ia não me compadecer dessa cidade aí, ó? Acho que 120 mil pessoas tinha naquela cidade. O nosso Iar, ele tem um amor muito grande para conosco, irmão. Mas nós, seres humanos, aquele Jonas lá, irmão, e toda a história de todos os homens que às vezes erraram, trupicaram, igual o Jonas ficou irado ali, aquilo ali era nós, irmão. Porque nós só olha para o nosso próprio umbigo, irmão. Nós só olha para a nossa própria vida.
Sabe, ele pensou o seguinte: como eu não quis fazer a vontade do Eterno, fui para o outro canto que ele me mandou para um canto, eu fui para o outro. E como eu sei que o Eterno ele é bondoso, ele é todo poderoso, ele é cheio de bondade, ele não vai pesar a mão em mim, mas o Eterno pesou, irmão. Fez ele ficar 3 dias na barriga de um peixe. Ficou feia a coisa para ele ali. Aí ele soltou ele lá para ele fazer o trabalho. E ele pensou que o Eterno ia punir aquele povo, mas o Eterno teve compaixão. E nós somos assim, irmão. Sabe, nós preza muito pela nossa própria vida, pelo nosso conforto. E ele prezou pela bomboeira. E nós hoje? Será que se não tiver o milagre, não tiver a cura, será que nós vamos permanecer? Será que nós vamos continuar firme no caminho do Eterno? Se não houver a cura ou a bênção material que nós tanto espera? A palavra vem para nós nesse sentido hoje, irmão. Ainda que não venha, irmão, a cura, ainda que não venha a bênção em prosperidade, ainda quando o Eterno não nos dê esse dom dessa palavra, nós devemos continuar firme, irmão. Nós devemos ir até o final. E que todo aquele espírito, irmão, que o Haroé Jair tinha, aquela palavra, todas aquelas coisas maravilhosas, que eles são dons que o Eterno dá. Como ele não está mais no nosso meio, que o Eterno possa distribuir no coração de cada um dos irmãos, irmão. Sabe? Dando vigilância para um, temperança para outro, palavra certa para outro, oração nas madrugadas para outro, sabe? Que o Eterno possa distribuir, irmão, para nós ir bem nessa terra. Para nós ir bem nessa terra, irmão. A palavra nos diz que tem 2 homens, irmão, que é crucial para o destino de toda a humanidade. A primeira palavra fala que o primeiro é Adão. E o segundo é o segundo Adão. E quem é o segundo Adão? É o Mashiach. O primeiro Adão, irmãos, ele errou. Ele foi desobediente. O Eterno deu um mandamento só, ele não conseguiu cumprir, ele desobedeceu. E quando o Eterno se manifestou para ele, ele quis condenar a mulher. E na mulher que tu me deu, ela me deu de comer e eu pequei. Mas o Mashiach, olhando para nós, irmão, ele não condenou nós. Adão apontou o dedo. O Mashiach não. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu dou por mim mesmo. Eu, assim, ele disse, assim como o Mashiach, que sou eu, dei a vida pela noiva, que é a da Torre, assim fazei também o vosso marido, protegendo as suas esposas. Cada nós, chefe de família. Que nós possamos afirmar a nossa vida, irmãos. Porque quando veio o pecado no mundo, a terra produziu espinhos e abrolhos. E o Mashiach também teve que colocar aquela coroa de espinho, irmão, na cabeça dele. Assim como Adão, o Eterno fez ele repousar, irmão. E do lado dele, da costela dele, formou a mulher. O Mashiach também, quando estava ali no madeiro, ali também nu, igual Adão era. Ele também foi ferido do lado aqui, ó, para poder gerar nós, que é a dator dele, irmão. Então tem muita similaridade entre o primeiro Adão e o segundo Adão, que é o Mashiach. O primeiro, natural e carnal, mas o segundo, espiritual, irmão, que é o nosso Salvador. Afirma o seu passo, irmão, buscando o Eterno em oração, em vigilância, em oração. Não esquece, irmão, de todo dia. Eu mesmo, eu estou sentindo o peso. Não é só da responsabilidade de talvez ser um Haroé. Eu sei que eu sou um dos obreiros aqui, eu quero estar até aqui até o final. Não me ligo, nunca liguei para título, irmão. O Eterno conhece meu coração. Mas todo dia, irmão, se eu já li a Escritura, mas agora eu quero ler todo momento, irmão. Desde cedo, eu preciso dessa. Os irmãos, quando for a hora por mim, irmão. Os irmãos, quando for a hora por cada um dos obreiros. Pelo irmão Breno, irmão Hugo, irmão Tiago, também o irmão Gerson e o irmão André. Ora por nós, irmão. Para que o Eterno venha nos capacitar. De todas as maneiras, irmão. Na palavra certa, no zelo, no testemunho. Porque nós devemos ir para frente, irmão. E essa responsabilidade, irmão, não é só dos obreiros. Essa responsabilidade de carregar o nome de Yahushua foi colocada em todos nós. Para quem muito é dado, para muito será cobrado, exigido, irmão. Vamos estar firme na presença daquele que nos alistou, nos chamou para essa batalha, para essa guerra, que é Yahushua Mashiach. Eu agradeço a minha oportunidade. Vamos continuar em oração e vigilância, irmãos. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Yahushua Mashiach. Amém.